Alguma vez você já sentiu que sua mente não para, como se estivesse presa em um turbilhão de pensamentos e preocupações que não te deixam em paz? Talvez você tenha se visto revisando os mesmos problemas uma e outra vez, tentando encontrar soluções com suas próprias forças, sem perceber que esse esforço apenas te desgasta ainda mais. A vida pode parecer uma carga pesada demais quando tentamos carregar tudo sozinhos. Mas Deus não nos criou para viver assim. Ele nos convida a soltar, a confiar, a descansar em sua presença. Ao longo desta mensagem, você descobrirá como deixar de lado o cansativo hábito da preocupação e começar a experimentar a paz que só Deus pode dar. Você aprenderá que confiar nele não significa ignorar os problemas, mas reconhecer que existe alguém maior que já está agindo no meio deles. Número 1. Não deixe que a ansiedade te domine. Você já percebeu como é fácil cair no "e se" quando a ansiedade começa a agir? Às vezes, é como se a mente tivesse um botão de repetição preso, gerando cada vez mais pensamentos de preocupação. Esse ciclo vicioso não só rouba a sua paz, mas também afeta como você se sente fisicamente. É um inimigo silencioso que não escolhe hora nem situação. Aparece enquanto você dirige, enquanto tenta dormir ou até mesmo no meio de uma reunião de família. Mas deixe-me te dizer que você não está sozinho nessa luta. Muitos de nós já sentimos essa opressão no peito e essa sensação de que não damos conta de tudo. No entanto, há esperança. A Bíblia nos traz um convite especial em Filipenses 4:6. Apresentar nossas petições diante de Deus e agradecer. Parece simples, mas às vezes deixamos passar. Por que insistimos em carregar esse peso quando temos um canal direto para entregar nossas preocupações? Quando oramos, abrimos a porta para a possibilidade de Deus intervir e nos lembrar de que não estamos sozinhos. E quando agradecemos, mudamos nosso foco. Deixamos de pensar no que falta para enxergar o que já temos. Essa combinação de oração e gratidão é poderosa, porque reconhece que cada assunto, por menor que pareça, importa para Deus. Talvez você pense, eu não consigo simplesmente deixar de me preocupar da noite para o dia. E é verdade. Não se trata de negar os problemas ou fingir que tudo está bem. Por nada estejais ansiosos, significa que antes de deixar o medo crescer, levemos tudo diretamente à presença de Deus. Já aconteceu de você adiar a oração, e quanto mais adia, maior a ansiedade fica. A chave está em substituir esses pensamentos recorrentes por ação imediata. Falar com Deus, pedir sua ajuda e cobrir a situação com intercessão. Isso requer disciplina, porque a mente tende a sair do controle e focar no negativo. Mas acredite, se você for constante, verá a diferença. Confiar em Deus implica reconhecer que Ele vê além do que conseguimos ver. Às vezes, nosso cenário parece cheio de incerteza e a gente se pergunta, por que isso está acontecendo justo agora? Contudo, quando trazemos tudo em oração e somamos a gratidão, a confiança nele cresce de forma natural. Nesse espaço de fé, você começa a sentir que mesmo sem ter todas as respostas, existe alguém maior do que você, cuidando de cada detalhe. A paz dele começa a superar as dúvidas e, de repente, o medo já não dita suas decisões. Para fortalecer essa mudança, é útil estabelecer uma rotina de oração. Imagine se deitar todas as noites, depois de colocar suas preocupações aos pés de Deus e agradecer pelas bênçãos do dia. Isso pode se tornar um hábito transformador. Faça sua lista de inquietações, apresente-as com humildade e termine agradecendo pelas vezes em que Ele já te sustentou no passado. Esse simples ato pode silenciar a ruminação mental que frequentemente aparece na hora de dormir. E, se você fizer ao acordar, também te ajuda a começar o dia com os olhos fixos na esperança, e não nas previsões fatalistas que a ansiedade sugere.
O mais surpreendente dessa prática diária é a transformação interna que ela produz. Em vez de ver a ansiedade como uma parede intransponível, você começa a enxergá-la como uma oportunidade para se aproximar mais de Deus. Quando oramos e agradecemos de forma constante, nossa mente se renova e a paz deixa de ser algo passageiro para se tornar um estado que permanece, mesmo em meio aos desafios. Eu te encorajo a experimentar isso nesta semana, a se atrever a romper esse ciclo vicioso e descobrir a diferença que faz crer e descansar nele. A ansiedade não é invencível. Com a ajuda divina e uma atitude de gratidão, podemos voltar a respirar com liberdade e experimentar a mão amorosa de Deus em cada passo. Número 2. Venha a Jesus e solte suas cargas. Às vezes a vida pesa demais. Você se levanta de manhã e, antes mesmo de abrir completamente os olhos, já sente o cansaço acumulado no corpo e na alma. O trabalho, as preocupações financeiras, os conflitos familiares, a sensação de não estar fazendo o suficiente. Tudo isso se empilha na mente como uma carga impossível de soltar. Não é apenas exaustão física, é um peso interno, um esgotamento da alma que te deixa sem forças para continuar. É aquela sensação de que, por mais que você se esforce, sempre há algo a mais para fazer, algo a mais para resolver, algo a mais para suportar. E, no meio desse cansaço profundo, a gente se pergunta: até quando vou aguentar? Jesus sabia disso. Sabia que haveria dias em que sentiríamos que não podemos mais. Por isso, ele nos deixou um convite que continua válido hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele não diz alguns, não diz os que merecem, nem os que fizeram tudo certo. Ele diz todos. Isso significa que não importa quem você seja, nem quantas vezes tenha sentido que falhou. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar tudo só porque sente que é sua responsabilidade. Jesus te chama para se aproximar sem medo, sem reservas, porque Ele não vai te julgar por estar cansado. Ao contrário, Ele quer aliviar o seu peso. O mundo oferece muitas formas de descansar: entretenimento, distrações, escapes temporários. Mas, sejamos sinceros, quantas vezes você já se desconectou com uma série, redes sociais ou alguma atividade e, no final, continuou se sentindo igualmente exausto? Porque o descanso que Jesus oferece não é superficial. É descanso para a alma. Não é apenas um respiro momentâneo, mas uma mudança profunda na maneira como enfrentamos a vida. A paz que Ele dá não depende de circunstâncias perfeitas, mas de saber que, aconteça o que acontecer, não estamos sozinhos. O descanso dele é uma certeza no meio do caos, uma calma que não pode ser fabricada pela nossa própria força. Mas há algo essencial aqui. Para receber esse descanso, precisamos soltar o controle, e isso às vezes é o mais difícil. Porque aprendemos que devemos ser autossuficientes, que não podemos depender de ninguém, que precisamos ser fortes. Mas a verdade é que existem batalhas que não podemos lutar sozinhos. Jesus não nos pede autossuficiência. Ele nos pede confiança. Render-se não é fraqueza quando nos rendemos ao único que pode nos sustentar. E quando finalmente fazemos isso, quando paramos de querer controlar tudo e permitimos que Deus tome o leme, experimentamos algo incrível: descanso, direção, força. Não porque tudo desapareça de um dia para o outro, mas porque agora sabemos que não precisamos carregar a carga sozinhos. Isso não é apenas teoria. É algo que podemos praticar diariamente. Separar um momento para respirar e dizer: Senhor, isso está pesado demais, eu te entrego. Fazer pausas durante o dia para falar com Ele, ainda que seja apenas no silêncio da mente, mergulhar na sua palavra e lembrar que Ele prometeu descanso, que não precisamos viver sempre esgotados. Às vezes,
O simples ato de parar e fazer uma oração sincera pode marcar a diferença entre continuar carregando tudo ou sentir a paz dele nos envolver. Então, se hoje você sente que não pode mais, se a vida te deixou cansado e sem forças, ouça novamente o convite dele. Venha a mim. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Apenas se aproxime, deixe que ele carregue seu peso e descubra o que significa viver com um descanso verdadeiro. Número 3. Deixe sua ansiedade nas mãos de Deus. Às vezes, a ansiedade é como uma sombra invisível que nos acompanha por todos os lados. Desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, nossa mente começa a correr com pensamentos de preocupação. E se eu não conseguir pagar isso a tempo? E se tudo der errado? E se eu não for suficiente? Talvez os outros não percebam, mas por dentro sentimos um peso constante. Isso afeta a maneira como nos relacionamos, nossas decisões e até nosso estado físico. É exaustivo viver com essa carga, com a sensação de que tudo depende de nós e que se falharmos, tudo desmorona. Mas, e se eu te dissesse que você não precisa carregar esse peso sozinho? A Bíblia nos dá uma resposta poderosa em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe a palavra lançando. Não diz ignorem sua ansiedade, nem finjam que ela não existe. Diz para lançá-la longe de nós e depositá-la em Deus. Não é uma sugestão vaga, mas um convite para um ato concreto: soltar. Como quando você carrega uma mochila tão pesada que suas costas doem, e assim que a coloca no chão, sente um alívio imediato. Deus nos diz: dá para mim, eu carrego por você. E aqui vem a melhor parte. Não é que Deus simplesmente aceite nossas cargas como um favor. Ele cuida de nós. Às vezes, quando estamos no meio da ansiedade, sentimos que estamos sozinhos, como se nossas preocupações não fossem importantes. Mas Deus não é um espectador distante. Ele não nos observa de longe sem fazer nada. Ele cuida de nós com o amor de um pai que está atento a cada detalhe da nossa vida. Vemos isso repetidas vezes na Escritura. Ele alimenta as aves, embeleza os campos, e mesmo assim nós importamos muito mais. Por que duvidaríamos do seu cuidado? Mas existe algo que devemos fazer da nossa parte: confiar, porque soltar a ansiedade não é apenas dizer Deus, estou entregando, e depois continuar preocupado como se nada tivesse acontecido. É um ato de fé. É acreditar que Ele realmente está agindo, mesmo que não vejamos respostas imediatas. É lembrar que sua fidelidade já se manifestou em nossa vida antes e que voltará a se manifestar. A fé se fortalece com a palavra de Deus, com testemunhos do seu poder e com a decisão diária de obedecer, mesmo quando nossas emoções gritam o contrário. Às vezes, entregar nossas preocupações é um ato de obediência, soltar o que nos rouba a paz e confiar que Ele sabe o que faz. Um bom exercício para fortalecer essa confiança é fazer uma oração sempre que surgir um pensamento ansioso, algo simples, mas profundo. Senhor, coloco este temor em Tuas mãos, confio no Teu cuidado. Também ajuda a escrever nossas preocupações em um diário e, com o tempo, observar como Deus foi respondendo de maneiras que nunca imaginamos. Pequenos lembretes ao longo do dia, como repetir mentalmente, Ele cuida de mim, podem nos ajudar a mudar nossa forma de enfrentar a ansiedade. A paz nem sempre chega de imediato, mas à medida que praticamos entregar nossas preocupações a Deus, percebemos aos poucos que nossa mente já não está presa ao mesmo ciclo de angústia. Deus responde à sua maneira e no seu tempo, mas sempre responde, às vezes com uma solução direta, outras vezes com uma paz inexplicável que nos preenche no meio da dificuldade. Mas uma coisa é certa: viver constantemente em ansiedade não é o que Ele quer para nós. Ele nos oferece liberdade, basta decidirmos soltar. Número 4. Confie plenamente em Deus.
Há algo exaustivo em tentar controlar tudo. É aquela sensação de que, se você não tomar as decisões certas, tudo vai desmoronar. Que se você não planejar cada detalhe, algo vai dar errado. Que se você não ficar atento a tudo, a qualquer momento pode acontecer um desastre. E esse peso se sente na mente, no corpo, na ansiedade que não vai embora, na insônia que chega à noite. Porque, sejamos sinceros, tentar sustentar o mundo com nossas próprias forças é uma carga grande demais. Mas aqui está a verdade. Deus nunca quis que você carregasse esse peso sozinho. Provérbios 3, 5 e 6 nos dá uma chave para nos libertarmos dessa carga. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não diz, confia em Deus em algumas coisas e em outras faça do seu jeito. Não diz, entregue algumas áreas da sua vida e retenha as que mais te preocupam. Diz, de todo o teu coração. É um chamado a uma confiança total, sem reservas. Mas confiar de verdade não é fácil, porque custa soltar, custa deixar de lado nossas ideias, nossos planos, nossas soluções. Custa entregar o controle a Deus porque, no fundo, temos medo de não saber exatamente o que Ele fará com nossa vida. É aqui que entra a segunda parte do versículo. Não te estribes no teu próprio entendimento. E isso mexe fundo, porque confiamos no que achamos saber, na nossa experiência, na nossa lógica, mas nosso entendimento é limitado pelo medo, pelas feridas, pelo que já vivemos. Às vezes pensamos que temos a melhor solução para tudo, mas quantas vezes percebemos, depois de um tempo, que não era assim? Deus vê aquilo que não conseguimos ver. Sua sabedoria é infinita, enquanto a nossa é apenas uma pequena parte de um quadro muito maior. E quando tentamos tomar decisões baseadas apenas no que sabemos, sem consultá-lo, sem orar, sem ouvir sua direção, acabamos batendo contra nossos próprios limites. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não diz em alguns ou quando tudo estiver fora de controle. Diz em todos, do maior ao menor. Quantas vezes vemos Deus como uma opção de emergência em vez de um companheiro constante? Às vezes só buscamos a Ele quando as coisas estão ruins demais, quando não encontramos saída. Mas a confiança real não se baseia em procurar a Deus apenas quando tudo se desmorona, mas em caminhar com Ele diariamente. Falar com Ele pela manhã, ao tomar decisões, ao planejar o futuro. Construir um relacionamento com Ele, não apenas uma petição ocasional. E aqui vem a maior promessa. Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, nossos planos parecem bons, mas têm fissuras que só Deus consegue enxergar. Às vezes, os atrasos que nos frustram estão nos protegendo de algo que não entendemos. Outras vezes, Ele muda nossos caminhos porque existe algo melhor do que imaginamos. O que é certo é que quando deixamos de depender apenas da nossa lógica e começamos a confiar, as coisas começam a se alinhar. Talvez não da maneira que esperamos, mas sempre da maneira correta. Se você sente que há algo que tem tentado controlar há muito tempo sem sucesso, convido você a fazer algo hoje. Pegue um papel e escreva aquilo que te preocupa. Depois, em oração, diga a Deus: Senhor, isso tem pesado no meu coração por muito tempo. Hoje eu decido confiar em Ti. E faça o exercício de soltar de verdade, não apenas com palavras, mas com atitudes. Lembre-se de quantas vezes no passado Deus agiu na sua vida, mesmo quando tudo parecia sem solução, porque confiar é uma prática diária. Não é um sentimento que surge de repente, é uma decisão que tomamos uma e outra vez. Quando aprendemos a confiar em Deus, experimentamos algo que o controle jamais poderá nos dar: paz. Porque deixamos de depender da nossa força limitada para depender do seu poder infinito. E quando isso acontece, nossa vida muda. Descobrimos que o plano dele é sempre melhor do que o nosso.
e que soltar o controle não é perder, mas ganhar a liberdade de saber que estamos nas melhores mãos. Número 5. Coloque o seu caminho nas mãos dele. Às vezes, a vida nos coloca em situações nas quais não sabemos qual caminho tomar. Decisões grandes ou pequenas que nos fazem hesitar. Será que este é o trabalho certo? Estou escolhendo bem minha carreira? Devo me arriscar e investir nisso? A incerteza pode ser esmagadora e muitas vezes o medo de errar nos paralisa. Outras vezes tentamos nos apegar ao controle, acreditando que, se planejarmos cada detalhe, evitaremos qualquer possível falha. Mas a verdade é que não temos todas as respostas. E é aí que entra algo poderoso: aprender a colocar o nosso caminho nas mãos de Deus. O Salmo 37:5 nos dá uma instrução clara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Preste atenção nessas palavras. Entregar significa soltar, deixar nas mãos dele aquilo que nos preocupa. Não é uma fórmula mágica, não significa que ao fazer isso, tudo se resolverá instantaneamente. É um ato de fé. É reconhecer que Deus sabe mais do que nós, que sua sabedoria é infinita e que Ele vê o que nós não podemos ver. É aprender a confiar na sua soberania, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Confiar em Deus com nossos planos não significa ficar de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Significa buscá-lo antes de tomar decisões, orar pedindo direção, pedir sabedoria e ter a humildade de aceitar que sua resposta pode ser diferente do que esperávamos. Às vezes, queremos que Deus abençoe nossos planos, sem sequer perguntar se esse é o caminho certo. Mas entregar o nosso caminho é muito mais do que pedir a bênção dele. É estar disposto a seguir sua direção, mesmo que isso nos conduza por um caminho que nunca consideramos. A confiança em Deus é a chave para viver sem medo do futuro, porque uma coisa é acreditar em Deus e outra é acreditar em Deus no que Ele diz. Muitas pessoas creem na sua existência, mas não confiam nas suas promessas, e quando a ansiedade nos invade, quando o medo de tomar decisões erradas nos domina, podemos ser sinceros em oração e dizer: Senhor, está difícil confiar, me ajuda. Ele não se irrita com nossas dúvidas. Ao contrário, ele nos fortalece nelas. E se olharmos para a Bíblia, veremos inúmeras histórias de pessoas que confiaram e testemunharam milagres. Moisés, Abraão, Davi, nenhum deles tinha controle total sobre o futuro, mas decidiram crer que Deus tinha. E aqui vem uma promessa incrível. Ele o fará. Não diz talvez ou possivelmente. Diz que Deus agirá. Porque quando confiamos nele, quando realmente entregamos nossos caminhos, ele se envolve em nossa vida, não como um espectador distante, mas como um pai que cuida de cada detalhe. E sim, às vezes, o jeito de Deus agir é diferente do que imaginamos. Às vezes demora mais do que gostaríamos, mas uma coisa é certa: sua fidelidade nunca falha. Se há algo na sua vida que tem te preocupado, te convido a fazer algo hoje. Tire um momento de silêncio, pegue lápis e papel e escreva aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus. Depois, em oração, diga: Senhor, isso está fora do meu controle, mas sei que não está fora do teu. Eu te entrego. Pergunte: estou indo na direção certa? É isso que o Senhor quer para mim? E aprenda a ouvir a resposta dele. Às vezes, ele fala pela Escritura, outras vezes, através de uma paz inexplicável, ou até pelo conselho de alguém sábio que ele coloca no seu caminho. Quando aprendemos a confiar em Deus, a vida se torna uma aventura cheia de propósito. Deixamos de viver preocupados com o que vai acontecer e começamos a enxergar como ele organiza encontros, oportunidades e soluções que nunca imaginaríamos. Até mesmo os tropeços podem fazer parte do seu plano para o nosso crescimento. Então, não tenha medo. Cada dia é uma nova oportunidade para entregar os seus passos e confiar que ele fará. Número 6.
paz permanente. Mantenha sua mente firme em Deus. A paz é algo que todos desejamos. Mas, sejamos sinceros, muitas vezes a buscamos nos lugares errados. Achamos que a encontraremos quando alcançarmos estabilidade financeira, quando resolvermos todos os nossos problemas, quando tivermos tudo sob controle. Nos distraímos com entretenimento, com prazeres momentâneos, com a ideia de que, se conseguirmos isso ou aquilo, finalmente poderemos descansar. Mas você já percebeu que essa paz dura muito pouco? Surge um novo problema, uma preocupação toma o lugar da anterior, e aquela sensação de tranquilidade escapa das nossas mãos. A paz que o mundo oferece é frágil, temporária e depende das circunstâncias. Mas a paz que Deus promete, essa é diferente. Isaías 26:3 nos dá uma chave poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não diz um pouco de paz ou paz de vez em quando, diz perfeita paz. E essa é a diferença. Deus não oferece uma paz superficial que vem e vai, mas uma paz profunda, estável, que não se quebra com os altos e baixos da vida. Mas qual é a condição? Que a nossa mente permaneça firme nele, que em vez de nos deixarmos levar pelo medo, voltemos sempre à certeza da sua presença, que direcionemos nossos pensamentos ao seu amor, à sua fidelidade, às suas promessas. Mas como fazemos isso? Vivemos em um mundo cheio de distrações. Nossa mente salta de um pensamento a outro e muitas vezes nos pegamos preocupados com coisas que nem sequer aconteceram. A chave está em treinar nossa mente para voltar a Deus repetidas vezes. Quando surgir um pensamento de ansiedade, levá-lo à oração. Quando a dúvida nos atacar, lembrar o que diz sua palavra. Perseverar não significa nunca sentir medo, mas responder com confiança todas as vezes que o medo aparecer. Perseverar também significa confiar, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Muitas vezes queremos que Deus nos dê paz na hora, mas a paz é resultado de uma relação constante com Ele. Não se trata de um único momento de fé, mas de um hábito diário de entrega. Confiar em Deus significa continuar crendo mesmo quando a solução não chega na nossa velocidade. É lembrar que Ele vê o que nós não vemos, que seu tempo é perfeito e que seu amor nunca falha. Então, como podemos começar a fixar nossa mente em Deus? Uma forma prática é iniciar o dia com sua palavra. Ler um versículo sobre paz, meditar nele, repeti-lo ao longo do dia. Também podemos fazer pequenas pausas para orar, mesmo que sejam breves, em meio ao trabalho ou à rotina. E quando surgirem pensamentos de preocupação, substituí-los por verdades bíblicas. Não se trata de ignorar os problemas, mas de lembrar a nós mesmos que Deus está acima de todos eles. Quando fazemos isso, a diferença é real. A ansiedade começa a perder força. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados, encontramos serenidade. Percebemos que os problemas não são tão grandes quando os colocamos nas mãos de Deus. E o melhor é que essa paz não apenas nos beneficia, mas também impacta quem está ao nosso redor. Quando vivemos com paz estável, nos tornamos testemunho do poder de Deus. As pessoas percebem a diferença e nossa confiança nele se torna uma luz em meio ao caos. Hoje, quero te encorajar a tentar. Pegue um versículo sobre a paz de Deus, escreva-o e leia várias vezes durante o dia. Ao final do dia, reflita: minha forma de enfrentar os problemas mudou? Eu me senti mais tranquilo? Você verá que, pouco a pouco, quanto mais firmar sua mente em Deus, mais experimentará essa paz completa que só Ele pode dar. Porque a verdadeira paz não vem de ter tudo resolvido, mas de saber que aquele que tem o controle é fiel e nunca falha. Número 7. Confiar em Jesus. Paz na aflição e vitória garantida.
A dor e a aflição são parte inevitável da vida. Jesus nunca nos prometeu uma existência sem problemas. Pelo contrário, ele foi claro quando disse: "No mundo tereis aflições." E sim, essas palavras podem parecer duras, porque muitas vezes, quando passamos por uma prova difícil, nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Será que eu não estou buscando a Deus? A fé não deveria me proteger desses sofrimentos? Mas Jesus não nos enganou com expectativas falsas. Ele sabia que este mundo caído traz dificuldades, perdas, momentos de confusão e dor. No entanto, a chave está no que ele diz em seguida: "Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Observe a palavra confiar. Não é apenas um conselho ou uma sugestão, é um mandamento. É como se Jesus estivesse dizendo: não te deixes consumir pelo medo. Não acredites que esta prova tem a última palavra. Não penses que estás sozinho nisso. Confiar em Deus no meio da tempestade é uma decisão. Nem sempre vamos nos sentir fortes ou corajosos, mas podemos escolher confiar mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E essa confiança não se baseia em otimismo humano, mas em uma verdade poderosa. Jesus já venceu. Quando Jesus diz: "Eu venci o mundo", ele está declarando um triunfo absoluto sobre o pecado, o medo, a morte e qualquer adversidade que possamos enfrentar. Sua vitória não foi parcial, não foi temporária, foi total. Na cruz, ele venceu tudo o que tenta nos derrotar: a desesperança, a angústia, a culpa, a ansiedade. E fez isso não apenas para demonstrar seu poder, mas para nos dar acesso a essa mesma vitória. Não importa quão difícil seja a batalha que você enfrenta hoje, você não está lutando sozinho. Você está firme sobre uma promessa inabalável. A vitória de Cristo também é sua. Mas como podemos viver essa vitória no dia a dia? Primeiro, lembrando dela em oração. Em vez de focar apenas no problema, podemos declarar: Jesus, tu já venceste, e eu me apego a essa vitória. Não é negar a dificuldade, mas nos afirmar na verdade de que não estamos sozinhos nem desamparados. Segundo, substituindo a queixa pela adoração. Quando escolhemos louvar a Deus no meio da tempestade, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva se alinha com sua verdade e nos lembramos de que a batalha já está vencida. Terceiro, cercando-nos de uma comunidade de fé. Ouvir testemunhos de como Deus agiu na vida de outros fortalece nossa confiança no seu poder. O resultado de viver com essa mentalidade é experimentar uma paz que desafia toda lógica. Não uma paz superficial, mas uma que permanece mesmo quando tudo parece contrário. É aquela paz que surge quando sabemos que Deus está no controle, quando entendemos que nada escapa de suas mãos. E o mais impressionante é que quando vivemos com essa paz, nossa atitude muda. Deixamos de reagir com medo e começamos a enfrentar os desafios com uma fé inabalável. Tornamo-nos um testemunho vivo de que Deus é real, de que seu poder é maior do que qualquer tempestade. Hoje, quero te convidar a fazer um exercício prático. Tire um momento para agradecer a Deus, não apenas pelo que é bom, mas também pelo que é difícil. Agradeça porque, mesmo sem entender tudo agora, você sabe que Ele tem a última palavra. Medite nas promessas da Bíblia que falam de sua vitória e agarre-se a elas. E cada vez que sentir que a aflição quer te derrubar, repita estas palavras: Jesus já venceu. Porque não importa quão grande pareça a tempestade, o final da história já está escrito, e é a favor de todos os que confiam nele. Número 8. Quando Deus usa tudo para o bem. Às vezes, a vida nos atinge com situações que não entendemos. Momentos em que a dor parece não fazer sentido, em que nos perguntamos por que Deus permitiu isso. Há perdas, traições, fracassos, períodos de sofrimento que parecem não ter propósito algum. E, em meio a esse caos, é fácil pensar que estamos sozinhos.
Que Deus se esqueceu de nós ou que simplesmente tudo está fora de controle. Mas é aqui que entra uma das promessas mais poderosas da Bíblia. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, nem somente as coisas boas. Diz todas, até aquelas que parecem injustas, dolorosas ou incompreensíveis. Mas, sejamos sinceros, quando estamos no meio da prova, essa promessa nem sempre parece real. Como algo tão difícil pode acabar operando para o bem. É aí que precisamos lembrar que Deus não vê as coisas como nós vemos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Ao longo da Bíblia, encontramos histórias de pessoas que passaram por sofrimento, mas depois viram como Deus usou cada lágrima para cumprir seu propósito. José foi vendido pelos próprios irmãos, passou anos injustamente preso, mas, no fim, entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. O que parecia uma tragédia, na verdade, era o caminho para o seu destino. Isso não significa que precisamos fingir que tudo está bem quando não está. Deus nunca nos pede para negar nossa dor. O sofrimento é real e Ele sabe disso. Mas Ele nos convida a confiar que, mesmo sem entendermos agora, Ele está agindo. Nem sempre compreenderemos imediatamente porque passamos por certas situações, mas a promessa permanece firme. Deus está trabalhando em algo maior do que imaginamos. Há algo interessante nesse versículo. Diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, daqueles que decidiram caminhar com Ele, confiar nele, se render à sua vontade. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é uma decisão. É segui-lo, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. É crer que, embora hoje tudo pareça escuro, sua luz acabará brilhando. É manter comunhão com Ele em oração, na leitura da palavra, na obediência diária. Quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil se torna confiar que seu propósito é sempre bom, mesmo quando ainda não vemos claramente. Uma das chaves para viver essa verdade é mudar a forma como interpretamos as nossas provas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Podemos perguntar, o que Deus quer me ensinar aqui? Como isso pode me aproximar mais dele? Quando começamos a enxergar a adversidade como uma oportunidade de crescimento e não como um castigo, nossa perspectiva muda. E com o tempo, ao olhar para trás, percebemos que Deus estava lá, usando cada momento difícil para nos moldar, nos fortalecer e nos conduzir a algo melhor. Se hoje você se encontra em uma situação difícil, quero te encorajar a fazer um exercício prático. Em oração, diga: Senhor, eu não entendo o que estás fazendo, mas decido confiar em Ti. Ajuda-me a ver Teu propósito no meio disso. Você também pode manter um diário de aprendizado, registrando como cada prova fortaleceu sua fé ou te aproximou mais dele. E algo muito importante, busque apoio na comunidade de fé. Conversar com pessoas que já passaram por situações semelhantes pode te lembrar de que Deus é fiel e que, no fim, tudo coopera para o bem. Não se esqueça, nossa perspectiva é limitada, mas Deus vê o quadro completo. Hoje pode parecer que nada faz sentido, mas um dia, quando enxergarmos a imagem toda, entenderemos como cada peça se encaixou perfeitamente no seu plano, porque Deus jamais desperdiça a dor de seus filhos. Tudo, absolutamente tudo, está sob seu controle, e em suas mãos até o mais difícil se transforma em bênção. Número 9. Pare e observe. Conheça a Deus ao estar quieto. Vivemos em um mundo que não para. Desde o momento em que despertamos, estamos cercados de ruído, notificações, tarefas pendentes, conversas, preocupações. Tudo nos empurra para a ação constante, para a urgência de fazer mais, resolver mais, preencher cada minuto com algo produtivo. E no meio dessa correria, muitas vezes nos perguntamos:
Por que não consigo ouvir a voz de Deus? A resposta é simples, mas profunda. Porque não paramos. Temos dificuldade em desacelerar, em abrir espaço para a quietude. Mas o Salmo 46:10 nos dá uma chave poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Observe essas duas palavras. Aquietai-vos. Não é uma sugestão, é um mandamento. Deus está dizendo: pare de correr, pare de se preocupar com tudo, pare de se encher de ruído, pare e olhe para mim. Muitas vezes buscamos Deus no meio do caos, mas não percebemos que sua presença se revela com mais clareza na calma. Não se trata de inatividade ou de perda de tempo, mas de aprender a descansar nele. É um descanso ativo, um momento de rendição em que deixamos de lutar com nossas próprias forças e simplesmente permitimos que Ele seja Deus em nossa vida. Mas aqui está o desafio. A quietude não significa apenas silenciar o ruído externo, mas também o interno. Porque muitas vezes, mesmo estando em um lugar silencioso, nossa mente continua acelerada. Continuamos cheios de ansiedade, de preocupações, de pensamentos que não nos deixam descansar. Por isso, aquietar-se também implica aprender a silenciar o interior. Implica confiar, deixar de lado o afã, soltar as preocupações e dizer: Senhor, neste momento só quero estar contigo. E aqui vem a segunda parte do versículo. Sabei que eu sou Deus. Não diz ouvi ou leia, diz sabei. Porque conhecer a Deus não é apenas saber sobre Ele, mas experimentá-lo é algo íntimo, profundo. E isso só acontece quando damos espaço para Ele se revelar. Quando estamos quietos, quando deixamos de falar tanto e começamos a ouvir, quando em vez de preencher o silêncio com ruído, permitimos que Sua presença nos preencha, então começamos a conhecê-lo de verdade. Mas como praticar isso no dia a dia? Não é complicado, mas requer intenção. Separar alguns minutos por dia sem distrações. Desligar o telefone, desconectar-se do ruído e simplesmente estar em sua presença. Ler um trecho da Bíblia sem pressa, meditar no que significa, orar sem a necessidade de se apressar. Praticar a escuta na oração. Não apenas falar, mas esperar em silêncio e deixar que o Espírito Santo traga paz e direção. Os benefícios são transformadores. Quando aprendemos a estar quietos diante de Deus, nossa mente se clareia. Muitas vezes buscamos respostas desesperadamente, mas na quietude encontramos a direção que precisamos. O coração se enche de paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. E algo incrível acontece. Começamos a notar sua presença em detalhes que antes passavam despercebidos, em um amanhecer, no som do vento, em uma conversa inesperada. Tornamo-nos mais sensíveis à sua voz e ao seu agir. Hoje, quero te convidar a experimentar isso. Reserve um momento, mesmo que sejam apenas 5 minutos, para estar em quietude com Deus. Não se preocupe com o que dizer, apenas se apresente diante dele e descanse. Observe como o seu dia muda quando você decide parar um pouco para estar em sua presença. Com o tempo, esse hábito pode transformar sua vida. Porque quando paramos, quando aquietamos nosso interior, nos abrimos para conhecer a Deus de uma maneira como nunca antes havíamos experimentado. Número 10. A força nasce do sossego e da confiança em Deus. Passamos a vida correndo, tentando resolver tudo com nossas próprias forças. Enchemos nossa agenda de responsabilidades, preocupações e listas intermináveis de tarefas, e no fim do dia nos sentimos exaustos. Não apenas fisicamente, mas também na profundidade da alma. Porque existe um cansaço que não se resolve dormindo mais horas ou tirando uma folga. É aquele desgaste que vem de tentar sustentar tudo sozinho, de acreditar que se não fizermos mais, se não nos esforçarmos ao máximo, tudo vai desmoronar. Mas Deus nos diz algo completamente diferente. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Observe isto.
O mundo diz que a força está no esforço constante, na luta, no fazer mais. Mas Deus nos diz que a verdadeira fortaleza se encontra na calma, na confiança, em aprender a depender dele em vez de depender só de nós mesmos. Parece contraditório, não é? Porque a lógica humana nos diz que, se queremos alcançar algo, devemos trabalhar sem parar. Mas a lógica divina nos diz: descansa em mim, confia que eu estou no controle. Você não precisa carregar tudo sozinho. E aqui está a chave. Estar em calma não significa ser passivo. Não é cruzar os braços e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Significa aprender a descansar na certeza de que Deus está no controle. Significa que, em vez de viver em um estado constante de preocupação, podemos entregar nossas cargas e caminhar em paz, sabendo que Ele está agindo. Quando confiamos em Deus, deixamos de nos apegar à ideia de que tudo depende de nós e começamos a ver como a sua mão se move em nossa vida de maneiras que jamais imaginaríamos. Confiar em Deus é um ato de rendição. É dizer: Senhor, reconheço que não posso com tudo. Reconheço que preciso da tua ajuda. Não é um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. É escolher repetidas vezes soltar a ansiedade e se apegar à fé. E é aqui que muitos tropeçam. Porque confiar exige paciência. Às vezes queremos respostas imediatas. Queremos que Deus haja segundo o nosso tempo e o nosso jeito. Mas confiar nele significa aceitar que seu plano é maior que o nosso, que seu tempo é perfeito e que, mesmo sem entender tudo agora, ele sempre trabalha para o nosso bem. Então, como viver com essa força que nasce do sossego e da confiança? Primeiro, aprendendo a dizer não à sobrecarga. Não podemos fazer tudo e não precisamos fazer tudo. Há coisas que podemos soltar, tarefas que não precisamos assumir, preocupações que não são nossas para carregar. Segundo, estabelecendo tempos de descanso espiritual. Separar um momento a cada dia para estar em quietude com Deus, respirar fundo, ler sua palavra sem pressa, orar não apenas pedindo, mas simplesmente apreciando sua presença. Terceiro, praticando a simplicidade. Aprendendo a soltar o controle e aceitar que nem tudo depende da nossa capacidade, mas da sua graça. Quando vivemos dessa forma, algo muda dentro de nós. O estresse perde força. As decisões são tomadas com mais clareza, porque não são movidas pelo medo ou pela ansiedade. E experimentamos algo que o mundo jamais poderá oferecer: uma paz que excede todo entendimento, uma força que não vem do esforço humano, mas do poder de Deus nos sustentando a cada passo. Hoje quero te desafiar a tentar, a deixar de lutar com as suas próprias forças e começar a descansar em Deus. Tire um momento para entregar suas cargas, para dizer: Senhor, eu me rendo, confio em Ti. E observe o que acontece. Você descobrirá que quando para de tentar sustentar tudo sozinho, Ele te sustenta com uma força inesgotável. Número 11. Seja forte. Deus está contigo onde quer que você vá. O medo tem um jeito sutil de entrar na nossa vida sem ser convidado. Ele aparece quando enfrentamos um novo desafio, quando pisamos em um terreno desconhecido ou quando percebemos que o controle escapa das nossas mãos. E isso é normal. Todos nós, em algum momento, sentimos aquele nó no estômago antes de tomar uma decisão importante ou dar um passo que nos tira da zona de conforto. Mas aqui está a verdade. Deus não nos criou para viver dominados pelo temor. Ele nos chamou para ser fortes e corajosos. E em Josué 1:9 nos deixa um mandamento claro: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Deus não diz, se você se sentir corajoso, então avance. Não, Ele nos manda ser corajosos. É um chamado à ação, mas o mais poderoso é que Ele não nos pede para encontrar essa coragem em nossa própria força, porque sabe que ela é limitada. Ele diz para sermos valentes porque Ele está conosco, e isso muda tudo. A coragem não se baseia na nossa capacidade, mas na certeza de que Sua presença nos respalda. Quando Deus está contigo, pouco importa o que está à frente, pouco importa o tamanho do desafio, pouco importa o quanto o futuro parece incerto. Sua promessa é suficiente. O medo paralisa, faz a mente duvidar, nos convence de que não somos bons o bastante, capazes o bastante, preparados o bastante. Ele sussurra todas as razões para não tentar, para ficar onde estamos. Mas Deus diz: não temas, nem te espantes. Não pare, não desista, não permita que o medo roube aquilo que Deus preparou para você. O medo não apenas impede o avanço, ele também nos faz esquecer quem caminha ao nosso lado. E aqui está a razão mais poderosa para sermos fortes. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Não diz somente nos momentos fáceis, ou somente quando tudo dá certo. Diz onde quer que fores, nos dias bons e nos dias difíceis, nos momentos de clareza e nos dias de dúvida, nas vitórias e nos fracassos. Sua presença não depende das nossas emoções ou circunstâncias. Ela é permanente, firme, inabalável. Quando essa verdade desce ao coração, a coragem deixa de ser uma opção e se torna um estilo de vida. Como viver isso na prática? Primeiro, identifique quais são os medos que estão te limitando. Está com medo de tomar uma decisão? De dar um passo de fé? Escreva esses medos e apresente-os em oração. Segundo, lembre-se dos exemplos de coragem nas Escrituras. Josué, Davi, Moisés, nenhum deles tinha tudo pronto quando Deus os chamou. Eles avançaram porque confiavam na presença dele. Terceiro, declare com fé: Deus está comigo onde quer que eu vá. Repita essa verdade até que ela se torne viva dentro de você. Quando assumimos essa mentalidade, tudo muda. Passamos a tomar decisões pela fé, não pelo medo. Vemos desafios não como ameaças, mas como oportunidades de ver Deus agir. E aos poucos, começamos a experimentar o que significa viver com ousadia. Não porque confiamos na nossa força, mas porque sabemos que Ele nos sustenta. Hoje, quero te encorajar a dar aquele passo que você tem adiado. Deixe de ouvir as vozes que dizem que você não consegue. Lembre-se, se Deus te chamou, Ele mesmo te dará a força necessária. Não temas, não desanimes, esforça-te. Tem bom ânimo, porque aquele que prometeu estar contigo nunca falha. Número 12. Deus, refúgio seguro no dia da angústia. A vida tem uma maneira inesperada de nos sacudir. Às vezes, tudo parece caminhar bem, e de repente, uma ligação muda o rumo do nosso dia. Um diagnóstico médico, uma perda, uma traição ou um problema inesperado que nos deixa sem palavras. São momentos em que a angústia nos invade, em que sentimos que tudo ao nosso redor se abala e nos perguntamos: e agora? O que faço? A sensação de vulnerabilidade nos sobrecarrega, o medo nos paralisa e a desesperança sussurra que não há saída. Mas, em meio a tudo, existe uma verdade firme, uma rocha inabalável. Deus é a nossa fortaleza no dia da angústia. O livro de Naum 1:7 nos lembra: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Não diz que Deus é bom apenas quando tudo vai bem. Não diz que sua bondade depende das circunstâncias. Diz que Ele é bom sempre, mesmo quando a tempestade aumenta, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando tudo parece fora de controle. Sua bondade é a âncora que nos sustenta, a certeza de que, aconteça o que acontecer, seu amor e cuidado não falham. Deus não é apenas bom, Ele é a nossa fortaleza, não uma fortaleza de papel que se desmancha ao primeiro vento.
mas uma torre impenetrável, um refúgio indestrutível. Imagine um castelo sólido em meio a uma tempestade feroz. Lá fora, o vento ruge e a chuva bate com força, mas dentro daquelas muralhas há paz, há segurança. Assim é Deus. Ele não promete que nunca enfrentaremos angústia, mas garante que podemos correr para Ele e encontrar descanso. Que mesmo que a dor não desapareça na hora, já não estaremos expostos ao caos. Dentro de sua fortaleza, os medos enfraquecem e a alma encontra repouso. E aqui vem uma das partes mais lindas do versículo. Ele conhece os que confiam nele. Não diz apenas que Deus vê os que confiam, diz que conhece. Sabe o que isso significa? Que você não é anônimo para Deus. Ele vê cada lágrima, cada suspiro, cada preocupação que te rouba o sono. Ele conhece o peso que você carrega, o medo que tenta esconder, as orações que você não consegue colocar em palavras. Você não é apenas mais um na multidão. Você é filho dele e ele tem seus olhos sobre você. Mas confiar em Deus não é apenas uma ideia bonita, é uma decisão diária. É aprender a dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas escolho confiar em Ti. É trocar a queixa por declarações de fé. Deus é bom, e mesmo que eu não veja a saída, Ele continua sendo minha fortaleza. É se cercar de pessoas que te ajudem a lembrar dessa verdade quando a angústia tentar roubar tua paz, porque a fé se fortalece em comunidade, na oração, na palavra. Número 13. Se estiver aflito, fale com Deus. A oração é a sua resposta. A aflição é algo que todos enfrentamos em algum momento. Há dias em que a alma parece pesada, como se tudo ao nosso redor se tornasse escuro. Pode ser uma perda, uma traição, uma doença ou simplesmente uma fase em que o coração se sente vazio e sem direção. Quando a aflição nos atinge, tendemos a nos isolar, a guardar a dor, a tentar encontrar uma saída por conta própria. Mas a palavra de Deus nos dá uma instrução clara nesses momentos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Não diz, pense nos seus problemas, nem busque soluções humanas. Diz, ore. A oração não é um recurso de emergência que usamos apenas quando não há mais opções. É a resposta imediata que Deus nos dá quando o peso da vida se torna insuportável. Tiago 5,13 nos lembra que a oração não é uma simples rotina, mas uma conversa real com nosso Pai. Não se trata de dizer palavras vazias ou repetir frases decoradas, mas de abrir o coração e falar com Ele como falaríamos com um amigo próximo. Deus não espera que cheguemos com discursos perfeitos. Ele quer que expressemos o que sentimos, que confiemos a Ele a nossa angústia e que aprendamos a descansar em Sua presença. Orar não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas significa que não os enfrentaremos sozinhos. A oração tem poder restaurador, porque nos lembra que Deus está conosco. Ela nos permite desabafar sem medo de julgamento, nos ajuda a encontrar alívio e a sentir seu abraço em meio à dor. Muitas vezes, na angústia, a mente se enche de dúvidas e perguntas sem resposta. Mas quando oramos, o Espírito Santo nos enche de sua paz e nos dá a certeza de que Deus continua no controle, mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que oraram em meio à aflição e encontraram respostas. Ana, em sua profunda tristeza por não poder ter filhos, derramou sua alma diante de Deus e recebeu a bênção de Samuel-Davi. Nos momentos mais sombrios de sua vida, transformou sua dor em salmos, clamando com sinceridade e recebendo consolo. Elias, depois de uma grande vitória, caiu em um desânimo tão profundo que desejou a morte, mas em sua angústia orou, e Deus o fortaleceu. Cada um deles experimentou a transformação que acontece quando levamos nossa aflição aos pés do Senhor. Mas a oração não deve ser algo ocasional, deve ser um hábito.
Quando sentir que a tristeza ou a ansiedade te sobrecarregam, busque um momento a sós com Deus. Não precisa de palavras elaboradas, apenas de um coração sincero. Fale com Ele sobre o que dói, o que preocupa, o que teme. Depois de orar, reserve um momento para ouvir, para permitir que sua paz encha o seu ser. A resposta nem sempre chega de imediato, mas cada oração é uma semente plantada na presença de Deus e no tempo dele dará fruto. Deus não quer apenas aliviar a tua dor. Ele quer te fortalecer e te mostrar que mesmo na tempestade, Ele continua no controle. Às vezes, a circunstância não muda na hora, mas a oração muda o nosso coração. Ela nos enche de paz, renova a esperança e nos dá forças para continuar. Não importa quão profunda seja a aflição, Deus sempre ouve. Ele está atento a cada lágrima, a cada suspiro, a cada palavra que lhe dirigimos. Por isso, em vez de carregar esse peso sozinho, entregue-o a Ele. Na sua presença, a aflição se transforma em esperança e a dor se torna uma oportunidade para experimentar seu amor mais profundamente. Agora quero que faça algo. Respire fundo e diga em voz alta: Senhor, deixo isso em tuas mãos. Não quero viver com medo, quero confiar em ti. Faça isso com fé. E quando os pensamentos de preocupação chegarem, lembre-se, Deus já está agindo. Você não precisa entender cada detalhe, só precisa crer. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Você continuará carregando aquilo que não pode resolver ou soltará o peso e permitirá que Deus te guie. Não caminhe sozinho. O amor dele é maior do que qualquer tempestade. Sua fidelidade é mais forte do que qualquer dúvida, e sua paz está disponível para você neste exato momento. Descanse nele. Confie, porque nas suas mãos a sua vida está segura.